Muito bem, uma boa tarde a todos. Hoje, sábado, dia 17/10, agora meio-dia e 18, me desculpem pelo pequeno atraso. Sábado é tudo um pouco mais confuso, né? Ainda mais que eu estou em casa, então os horários acabam ficando todos eles fora de órbita, né? Então me desculpem o pequeno atraso, vamos lá. Vamos dar início a essa nossa terceira e última live dessa trilogia do medo. Quero agradecer muito a participação de todos vocês, o empenho nessa trilogia, a assiduidade que vocês têm tido. Esse tema me parece um tema muito caro e a ideia da live é porque eu percebo que também é um tema caro a vocês. Nas perguntas que vocês me fazem, muitas das vezes aparece a questão do medo. O medo como um obstáculo, o medo como algo que os impossibilita de fazer aquilo que realmente vocês devem fazer, o medo que faz com que vocês não consigam se tornar aquilo que devem se tornar, decidirem-se por aquilo que deve ser decidido, enfim. Então a trilogia do medo surge um pouco das provocações e das perguntas que vocês têm me feito, né? Então vamos lá, convidem aí os amigos, bote aviãozinho, o aviãozinho está aí abaixo da tua tela, vai enviando direct para os amigos, para os conhecidos e tragam eles aqui para a live para que a gente possa dar início a essa nossa última live. Muito bem, como vocês estão? Como que passaram de ontem? O que acharam da live de ontem? Comentem aí, por gentileza. E que trilogia, viu? Por mais lives assim. Muito bem. Vanessa, faremos. A ideia é que todo mês nós tenhamos pelo menos uma trilogia com algum tema. Normalmente temas que versam sobre vícios ou sobre virtudes, né? Foi assim com constância, humildade, magnanimidade, agora medo, enfim. Eu quero preparar uma sobre ciúmes, uma sobre timidez, sobre ansiedade, são alguns temas aí que estão na minha cabeça. Se tiverem sugestões de temas, por favor, mandem. Quem sabe em algum momento esse tema não entra aí na agulha, né? Muito bem. Sabrina, ótimo, bom tê-los por aqui. Eu acho que certamente hoje teremos um público menor. Sábado foi um pouco ousado, né, marcar o encerramento dessa live num sábado. Sábado é sempre muito atípico, mudam-se as atividades, os horários, mudam-se as funções, os trabalhos ficam mais domésticos, o almoço às vezes torna-se na casa do sogro, da sogra, dos avós, da tia, enfim. Mas muito bem, vamos lá. Hoje nós iremos entrar na terceira realidade do medo. Volto a dizer uma vez mais, para que não haja nenhum tipo de confusão na cabeça de vocês. Eu não quero esgotar o tema do medo, certo? Vocês já sabem disso. Estamos fazendo alguns recortes e olhando sobre alguns ângulos específicos, alguns prismas específicos para essa temática ampla e vasta que é a do medo. Primeiro nós falávamos que o medo está ligado, em muitas das vezes, em muitos casos, a uma realidade narcísica. O medo por conta daquela imagem agigantada que nós fazemos de nós mesmos, imagem essa que tememos perder, tememos que seja revelada, que as máscaras e os disfarces caiam. Então a primeira realidade é a realidade do medo enquanto um complexo narcísico. A segunda realidade que nós vimos foi o medo enquanto uma ausência. A falta de uma presença, a falta de um olhar atento, a falta de uma crença na benevolência, no amor, no outro, na fraternidade, né? Isso tudo gera em nós uma atitude de pânico, uma atitude de medo. E hoje, por último, mas não menos importante, nós vamos ver o medo enquanto uma falta de destino. Então já dou de cara o spoiler da aula de hoje, o medo e a falta de destino. Tem uma frase muito interessante, se eu não me engano, essa frase é do Enrique Rojas, um psiquiatra espanhol, que ele fala que já não há lutas por causas nobres. Já não há lutas por causas nobres. Nós passamos da era das lutas para a era das ansiedades.
Interessante isso, né? Porque se nós formos parar para ver, até um tempo atrás havia muita luta. Lutava-se por muita coisa, lutava-se por grandes amores, por grandes valores, lutava-se pela pátria, lutava-se pela aldeia, lutava-se pela família, lutava-se pelo sustento. Existiam lutas e muitas dessas lutas eram lutas válidas, eram lutas valorosas, que falavam de grandes amores. Lembrando que aquele que luta não luta porque odeia o que está na sua frente. Odeia porque teme perder aquilo que está nas suas costas. É por isso que se coloca a marchar, é por isso que se coloca a lutar. Mas agora já não há lutas por causas nobres. Por que raios luta a pessoa humana? Já não tem grandes motivos, né? Parece que nós vivemos num certo estado de tranquilidade, de paz. Nós temos muito mais do que qualquer outro tempo. Hoje uma pessoa desprovida de bens materiais, que julga ter muito pouco, ela já tem muito mais nesse pouco que julga ter que reis e nobres tinham alguns séculos atrás. Hoje, por mais que tenhamos pouco, as coisas se tornaram muito mais confortáveis. Precisamos assumir isso, a vida tornou-se muito mais tranquila. É claro que ainda existe um certo hiato, né? Uma certa distinção, né, entre estados de tranquilidade, mas é o seguinte, hoje não se luta por grandes coisas. Nós passamos agora para a era das ansiedades. O homem deste século, e aqui está o grande problema, o homem deste século, nós, homens deste século, nós não sabemos para onde nos dirigimos. O homem deste século não sabe para onde se dirige. Nós vamos caminhando e caminhando apressadamente sem saber para onde. E quanto mais perdidos e mais desorientados nós ficamos, mais apressados, mais ansiosos, mais medrosos nós nos tornamos. É como quando nós estamos de fato perdidos, por exemplo, perdidos numa cidade, perdidos na rodovia. Sabe, quem já teve a experiência de se perder, por exemplo, em São Paulo? Eu, por várias vezes, me perdi na cidade de São Paulo. Eu sou do interior de São Paulo, eu sou de São Carlos. E, assim, uma centena de vezes já estive na cidade de São Paulo e, eventualmente, eu me perco. Me perco porque o GPS me tira de rota, me perco porque acaba a bateria do celular e eu já não sei mais como navegar. Enfim, me perco porque é uma rua que você perde, você precisa fazer um contorno de 5 quilômetros, né? Então você se perde. É aquela sensação de quando nós estamos perdidos. Nós não sabemos muito bem mais para onde nós estamos indo. O que nós fazemos diante desse estado de perdição? Primeiro, nós nos tornamos ansiosos. É claro, começa a existir, né, o nosso coração começa a acelerar. Nós começamos a experimentar esse sentimento de uma ansiedade, de uma certa fobia. Junto com essa ansiedade, com essa fobia, vem o medo de repente não se encontrar, o medo de não conseguir colocar-se uma vez mais na rota. E junto com essa fobia, junto com esse medo, nós começamos a acelerar. Nós começamos a andar mais apressadamente. Nós começamos a ficar muito mais alertas, muito mais atentos e muito mais rápidos. Só que nós andamos rápidos sem saber para onde vamos. Nós aceleramos e aceleramos loucamente porque nós não temos destino. Nós nos tornamos imprudentes, inconsequentes, viramos em qualquer rua, entramos numa faixa e noutra sem dar seta. Viramos, né, assim, sem saber se a rua é mão, varamos o pare. É aquela cena cômica ou trágica de uma pessoa perdida. Ela fica abobalhada, ela fica agitada, ela fica inquieta. É aquela criança que na praia se perde dos pais, né? Na praia, no shopping se perde dos pais e ela começa a correr e olhar loucamente, desesperadamente para um lado e para o outro, e corre de um lado e corre para o outro, e o pai corre atrás do filho, né? Todos começam a correr, por quê? Porque o medo torna-nos ansiosos, mas não uma ansiedade óptima, não uma ansiedade boa, uma ansiedade terrível, uma ansiedade daquele que caminha sem rumo, uma ansiedade daquele que golpeia no ar. Todas as vezes que nós estamos com esta ansiedade,
se nós olharmos mais atentamente para dentro do nosso peito, nós veremos que também estamos medrosos. E muitas das vezes isso se dá porque nós perdemos o destino, nós perdemos o rumo, nós saímos da rota, nós estamos navegando à deriva. Nós estamos navegando à deriva. E saber o sentido, saber a direção, saber o norte, saber para onde nós estamos endereçados é a necessidade primordial do ser humano. Essa é a necessidade primordial. Muito mais do que vontade de prazer, muito mais do que vontade de poder, muito mais do que conquistar, muito mais do que, ser algo. Nós queremos saber para onde nós vamos, qual que é o sentido da vida. Qual é o norte que nós temos para a nossa existência. Sem responder séria e honestamente a esta questão, qual é o sentido da tua vida, qual que é o teu norte, não pode haver segurança, não pode haver tranquilidade nas nossas vidas. É como Cifuentes diz, citando uma vez mais o Cifuentes, olha lá, o grande Bruno Farnentano, médico e amigo, olha lá, Renan, Bruno, só gente boa na live de hoje, hein? Muito bem. É como diz o Cifuentes, citando uma vez mais esse queridíssimo Cifuentes, homem magnânimo. Ele diz: como pode viajar feliz e otimista, por mais agradável que seja a travessia, o passageiro que sabe que o avião que transporta vai espetar-se, no fim, entre os penhascos do Pão de Açúcar? Se a vida humana, por mais longa e prazerosa que seja, vai dissolver-se no nada com a morte, não se tornará por isso mesmo, já desde o início, uma viagem angustiosa. Imagina o seguinte, não é uma viagem angustiosa você saber que por mais que você está no conforto de uma aeronave, o destino é um destino qualquer. É o destino de morte. Olha que terrível, um homem que responde à vida a seguinte frase: para onde você caminha? Eu caminho para a morte. Se essa é a resposta que nós temos, se isso é o máximo que nós podemos dar, qual o sentido da vida? O sentido da vida é esse. Nós somos um ser lançado no mundo, como nos diz parte da vertente da psicologia fenomenológica, ateísta, niilista. O que é o homem? O homem é um ser lançado no mundo que caminha. E caminha para onde, raios? Caminha para a morte. Então o que é o ser humano? O ser humano é um ser para a morte. É um ser lançado no mundo que tem como destino último a morte. Peraí, que droga de percurso é esse que eu irei fazer então? Que viagem sem graça é essa na qual me meteram? Se tudo que eu tenho no meu horizonte de visão é a morte, se eu sou alguém que vai morrendo aos poucos e passa definitivamente por uma experiência de morte, e isso é tudo, que desesperador que é a vida, que angustiante que é viver, se eu não sei para onde eu vou, ou se a resposta que eu dou para onde eu vou é para a morte, se eu não sei para onde eu vou, ou se eu simplesmente caminho a passos largos para a morte, eu estou num trajeto que, embora possa ter momentos de prazer, e por mais que possa ser um trajeto longo, é sempre um trajeto carregado de dor, de angústia, de desespero. E é um pouco do que nós vivemos nesse tempo, Viktor Frankl fala que cada época tem as suas neuroses. E a neurose do nosso tempo é a frustração existencial, é esse sentimento abismal de falta de sentido na vida. Isso marca o homem odierno, isso marca o nosso tempo e é terrível. Porque boa parte dos que aqui estão, boa parte de nós experimentamos constantemente, diariamente, esse sentimento abismal de falta de sentido. E aqui começa novamente o percurso do medroso. Aqui novamente
o medroso busca uma resposta, busca um atalho. Porque ele pode não ter respostas contundentes, o medroso pode não ter respostas eficientes, mas alguma resposta ele vai dar. No vazio ele não vai ficar. E qual é a resposta que ele dá? É a resposta do atalho. Pois bem, se tudo é perdição, se nós caminhamos para o nada, se nesta vida não há um sentido, se eu não acredito que há um sentido nesta vida, um sentido que eu possa buscar, um sentido para ser encontrado, ou ainda se eu não quero pagar o preço deste caminho, porque é um caminho exigente e árduo, o que eu faço então? Atalho. Eu busco novamente um atalho. E qual que é o atalho? Eu vou buscar ser feliz. Como se eu dissesse, bem, já que não existe um sentido nessa vida, ao menos serei feliz. Serei feliz no agora. Serei feliz no hoje. Eu buscarei a felicidade, já que eu não busco um sentido, porque eu não o quero, ou porque eu não creio, ou porque me parece que isso é exigente e árduo demais. Já que eu não busco um sentido, eu irei buscar a felicidade. Pronto. O medroso acabou de foder-se. Desculpa, eu não consegui encontrar uma outra expressão. É exatamente isso que acabou de acontecer com ele. A vida dele acabou de ser uma vida ferrada, uma vida fodida. Porque o problema reside exatamente aí. A felicidade nunca pode ser uma busca primeira. Esse atalho é um atalho que nos leva à morte, que nos leva à destruição. É impossível encontrarmos a felicidade neste atalho. A felicidade é um efeito colateral. A felicidade é uma consequência. Quando ela torna-se busca primeira, ela torna-se desesperadora. Viktor Frankl usa um exemplo muito interessante para falar sobre isso. Ele fala, olha, a felicidade é como uma borboleta. Se nós queremos caçá-la, ela simplesmente foge de nós. Se nós pararmos e começarmos, por assim dizer, a nos ocupar com outras coisas, ela vem e pousa no nosso ombro. É isso que acontece. Se eu quero pegá-la, ela foge. Se eu me tranquilizo e começo a viver outras realidades, eis que de repente eu olho e lá está a felicidade pousada no meu ombro. Só que o medroso, ele desespera-se. Ele busca ser feliz. E quanto mais esta busca se acentua, quanto mais felicidade ele busca, mais vazio ele encontra, mais desespero ele encontra. Porque a felicidade não está só na jornada, no dia a dia, num momento, num pico de euforia, de adrenalina. A felicidade está também em conhecer o destino, em saber para onde nós vamos. Viktor Frankl cita Einstein, quando Einstein disse a seguinte sentença, ele afirmou que quem sente que sua vida não tem sentido não é apenas infeliz, senão tampouco é capaz de viver. Uma pessoa que não acredita no sentido da sua vida, não é que ela é infeliz. Ela vai se tornar infeliz porque ela vai buscar felicidade, vai se frustrar, vai dar com os burros na água e vai se tornar infeliz. Mas ela também é tão pouco de viver. Ela não ativa o dínamo existencial, o motor existencial, que vai dar à vida brilho, encanto, força, poder para fazer. Viktor Frankl, ainda citando ele, live de sábado, podemos aí gastar um pouco mais de citações. Viktor Frankl fala que, por exemplo, em Auschwitz, no campo de concentração, no qual ele ficou cárcere durante muito tempo, ele fala, olha, em Auschwitz, também em Dachau, os mais aptos a sobreviver não eram os mais fortes, os mais robustos, os mais saudáveis. Os mais aptos a sobreviver eram aqueles homens que estavam orientados para um futuro, para uma tarefa que os esperava mais adiante, para um sentido que desejavam realizar. Porque aqueles que tinham uma visão mais longa, que tinham uma supervisão, esses conseguiam manter-se inteiros, esses simplesmente não se desesperavam, não punham tudo a perder, não botavam os pés pelas mãos.
não saíam correndo sem rumo, não. Permaneciam mais calmos, mais serenos, mais saudáveis psiquicamente, mais fortes, também fisiologicamente, porque tinham um norte, tinham um porquê. Estavam vendo a tragédia do agora, mas estavam esperançosos quanto a um destino que poderia surgir. Ora, o problema é o seguinte: quando o medroso não quer buscar responder às grandes questões existenciais, e uma delas é para onde eu vou, quais são as grandes questões existenciais? Podemos colocar algumas aqui: da onde vim, quem sou eu, para onde vou, né? Quem nunca ouviu essas grandes sentenças que bradam dentro do nosso coração, que permanecem inquietas dentro do nosso coração? Olha lá, grande Miguel Soriani. O medroso, o que se dá com ele? O que acontece com o medroso? Ele, buscando este atalho, ele começa a viver algumas realidades trágicas, nefastas. Uma delas, que é a regra de ouro deste medroso, que é medroso porque lhe falta um destino, lhe falta um norte. Uma dessas regras de ouro é a regra de ouro da superficialidade. Ele torna-se superficial? É claro que sim. Ele se entope de programas, de atividades, para tentar calar dentro do peito dele aquela pergunta: qual é o sentido da minha vida? Uma pessoa muito agitada, muito inquieta, muito ansiosa, saiba, ela está sufocando uma voz que fala no peito. Ela está sufocando aquela presença que falávamos ontem, que quer dar-se a conhecer, que quer relacionar-se com ela. Uma pessoa que vive de superficialidade, que vive de casca, ela está sufocando através desse modo de entupir-se e de entorpecer-se com realidades imediatas. A esta pergunta que brada no seu peito: qual é o sentido da tua vida? Para onde você vai? Essas pessoas vão ficando superficiais, elas vão ficando não só isso, vão tornando-se também frívolas. Surge um segundo filho dessa dinâmica que nós estamos dizendo, que é a frivolidade. O que é a frivolidade? É um estado de vida no qual não há mais questionamentos profundos, onde a grande motivação das pessoas torna-se o efêmero, o raso, o momentâneo. O que te move nesse mundo, meu caro? O que me move nesse mundo é tudo que é efêmero, tudo que é raso, tudo que é momentâneo, tudo que é imediato. Para essas realidades eu estou sempre presente, eu estou sempre atento. Tudo torna-se dia a dia. Nada torna-se tarefa, nada torna-se compromisso, nada torna-se missão, nada a longo prazo. A frivolidade daqueles que querem viver o imediato, perderem-se no imediato. E com isso tantas outras realidades, como o hedonismo, como o relativismo, começam a surgir, porque este atalho, aqui está o ponto, este atalho, de em vez de buscar, encontrar o sentido da vida, encontrar qual é o nosso norte, para onde nós estamos endereçados, né? Ao invés de caminhar nessa direção, criar um atalho que já quer encontrar e se apropriar da felicidade, faz com que nos percamos no imediatismo, na superficialidade, na frivolidade. Ficamos inquietos, ficamos agitados. Daria para fazer todo um estudo sobre a ansiedade em cima dessa temática que eu estou dizendo. Inclusive, é um estudo que eu quero preparar. Inclusive, assim, está no forno isso, né? Em cima de um texto do Enrique Rojas, né? Um psiquiatra espanhol, como eu dizia. Aqui começa a nascer uma ansiedade. Ansiedade que se mistura com medo, com insegurança, com fobia, com angústia. Enquanto nós não soubermos para onde vamos, o porquê fazemos o que fazemos, enquanto estivermos presos no reino da frivolidade, da superficialidade, apegados em demasia ao aqui e agora, ao hoje, sem uma visão mais longa, sem saber o que nos espera,
tudo torna-se medo. É aquela atitude da pessoa que está num grande centro, numa grande cidade perdida, quando ela já não sabe aonde está e para onde deve ir, aonde os seus pés estão de fato a levando, ela se assusta, ela se desespera, ela amedronta-se. Então entendam, nessa trilogia de live que nós fizemos, primeiro, lembrando-nos da coragem que nós devemos ter para não cairmos na vaidade e no narcisismo. Como se nós pudéssemos ouvir aquela voz que nos diz: coragem, eu venci o mundo. Segundo, a falta de uma presença. A vida nesta ausência perturbadora, ausência terrível. E o que nos tira desse estado de medo, do segundo ponto que nós trabalhávamos no dia de ontem, é conseguirmos de alguma forma escutar aquela voz que nos diz: não temais, eu estou convosco. E essa terceira live de alguma forma aponta-nos para o destino, para onde nós caminhamos. É como se nessa terceira live pudéssemos ao fundo, como um subtexto, escutar uma voz que agora nos diz: não se perturbe o vosso coração. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Sabe? Eu irei e voltarei e os levarei comigo. Essa tranquilidade daqueles que sabem para onde caminham. Como se pudéssemos dizer: eu caminho, mas não sem rumo. Eu golpeio, mas não no ar. Eu sei para onde eu vou. E é exatamente porque eu sei para onde eu vou que eu não vivo uma vida apequenada, amedrontada. Tá certo? Então, fiquemos com esses 3 pontos. No dia de hoje, o que eu quero que vocês escutem é exatamente essa voz que nos chama a uma vida plena, nos chama a uma vida longa, acalma o nosso coração porque nos dá um destino. E ao encontrarmos o destino da nossa vida, aquilo para o qual nós fomos feitos, o lugar para onde nós nos dirigimos, nos voltamos, este medo vai sumindo do nosso peito, vai virando fumaça. Opa, peraí. Agora eu sei que eu não preciso construir uma imagem tão grande acerca de mim mesmo, que eu preciso ter a coragem de ir tornando-me aquilo que eu devo ser, a coragem de saber que há uma presença e a coragem de saber que há um destino. Aqui começa um itinerário interessante, aqui começa toda uma rota, uma reprogramação da nossa vida, da nossa existência, que vai fazendo com que o medo suma. Porque enquanto nós estivermos amedrontados, nós não daremos passos. Enquanto esta vida for pesada, me desculpem, em casa tudo é improviso, né? Inclusive o suporte do celular. Enquanto nessa vida tudo for pesado, enquanto nós estivermos aqui sem saber para quê, sem condições de recrutar a nossa fibra moral, nós ficaremos como uma criança que num quarto escuro grita e chora porque quer presença, mas não sabe se ela virá, quer saber quando se finda a noite, mas não tem a mínima ideia, por uma falta de noção cosmológica, de que a noite acaba e que em breve o dia surge, e que também não vê nela força alguma para confrontar-se com a realidade. É isso que acontece com uma criança, né, no quarto. Primeiro, ela não tem noção que aquela noite vai acabar. Que no final daquela noite fria, escura e densa, surgirá um sol. E um outro dia terá início. E tudo se tornará mais leve e mais fácil na luz do dia. Ela não sabe, ou seja, ela não sabe qual que é o destino. Começou a noite e quanto que ela dura? Será que ela acaba? Ponto 2. Ela chora e grita porque ela quer presença, mas chega a duvidar que essa presença possa surgir, que o pai e a mãe possam ouvi-la, que alguém possa vir ao seu encontro. E terceiro, não sabendo quem ela é, ela não sabe também do que é feita. E não sabendo do que é feita, ela não sabe como recrutar a sua fibra moral para ter uma atitude digna diante do sofrimento. Aqui está o resumo dessas 3 lives. E aqui
tá a reflexão que eu fiz para montar essa trilogia. Da onde você tirou esses 3 pontos? Eu tirei disso e desses 3 relatos das escrituras que eu acabei de trazer a vocês. Vencendo isso, viver torna-se mais fácil. E ao viver de forma mais fácil, mais firme, mais forte, mais robusta, nós vamos caminhando para nos tornar aquilo que de fato devemos ser. Tá certo? Muito bem, senhores e senhoras. Uma grandiosíssima alegria estar aqui com vocês. Espero que essa trilogia de lives tenha feito sentido, ao menos para muitos. Nos vemos em breve. A semana que vem, a semana do dia 27 tem algumas lives bem interessantes já marcadas com alguns convidados. Eu passo em breve essa agenda para vocês. E é isso. Ficamos agora com a caixa de perguntas lá abertas. Fico à disposição para aquilo que for necessário. Uma alegria estar aqui com vocês. Um bom sábado, um bom final de semana. Aproveitem, descansem, estudem. Botem em dia também aí a vida de oração de todos vocês. E nos vemos muito, muito em breve. Olha lá, o Felipe Curveiro. Forte abraço, meu caro. Até mais. E printem. Desculpa, eu estava encerrando, voltei. Printem essa tela, marquem para que mais pessoas conheçam aqui o nosso trabalho e cheguem até o meu Instagram, tá bom? Tinha esquecido. E aí vocês mandam eu ficar um pouco parado, porque fala que é impossível tirar foto minha que eu fico me mexendo, né? Então tô lá, parado, ó. Foi, printou? Beleza. Senhoras e senhores, agora sim, encerrar a live e até a próxima.